Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 16, começando pelo versículo 1. A gente viu que Alma, ele levou a moleque, para a cidade de Zaraela, e ali havia muita paz. Ou seja, as pessoas que ele havia designado ali para mestres, sacerdotes, para ensinar o povo, estavam fazendo um bom trabalho, porque a paz vem por meio do evangelho. Então, veja que ele saiu, foi para várias missões fora, foi para a terra de Amonia, foi para a terra, vários lugares, a terra de Sidom, e agora que ele voltou, ainda estava em paz a terra, tá bom? Então é muito bom chegar no lugar e estar em paz, Ele estava uma bagunça e ele consertou ali, por meio da pregação do evangelho, colocou pessoas capazes de liderar ali, e agora que ele voltou, estava tudo em paz. Vamos pegar esse relato então, para ver o que acontece aqui no capítulo 16. Tá bom? Começando no versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que no 11º ano, em que os juízes governavam o povo de Néfe, no 5º dia do segundo mês, tendo havido muita paz na terra de Zaraela, não tendo havido guerras nem contendas durante certo número de anos, até o 5º dia do segundo mês do 11º ano, um clamor de guerra foi ouvido por toda a terra. E eis que os exércitos dos lamanitas haviam penetrado pelos lados do deserto nas fronteiras da terra, até a cidade de Amonia, começando a matar o povo e destruir a cidade. E então aconteceu que antes que os nefitas pudessem reunir um exército suficiente para expulsá-los da terra, eles destruíram o povo que estava na cidade de Amonia, e também alguns na fronteira de Noé, havendo levado outros cativos para o deserto. Ora, os nefitas desejavam resgatar aqueles que haviam sido levados cativos para o deserto. Então, a gente já viu que tinha um longo período de paz na cidade de Zaraela, não só em Zaraela, mas em toda a terra ali. E o que acontece? Os lamanitas se reuniram e foram atacar. E eles começaram pelo lado onde era a cidade de Amonia. Então eles destruíram, acabaram com aquela cidade e também começaram a atacar na fronteira da terra de Noé. E eles fizeram muitos prisioneiros e levaram embora, como cativeiro, levaram essas pessoas embora. E agora é mencionado aqui que eles queriam de volta essas pessoas, os nefitas queriam resgatar essas pessoas. Então aqui logo no versículo 1, que tem esse monte de data, que vai falando assim, às vezes a gente acha um pouco chato de ficar lendo, mas isso aqui mostra, fazendo uma conta, que depois que Alma e a moleque saem da cidade de Amonia, o povo continuou em Unico, continuou lá. E depois de 4 meses que veio a destruição sobre aquela cidade. Tá bom? E aqui vai ser uma destruição total, Vai passar vários anos sem eles poderem habitar aquela terra ali, por conta da iniquidade. Então, às vezes o juízo do Senhor demora um pouco. Nesse caso aqui foi 4 meses. A gente tem mania de ler os relatos das Escrituras e achar que é instantâneo, uma coisa atrás da outra. Por exemplo, quando Alma e a moleque foram presos na cidade de Amonia, na prisão, eles ficaram lá 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses na prisão. Então foi muito sofrimento, humilhação, sede, cansaço, fome, que deixaram eles padecer. Então a gente às vezes pensa que é instantâneo, não, mas tem que provar a fé, o Senhor testa, a gente tem que ser paciente na nossa provação, tá bom? E agora, depois de 4 meses, então a cidade ela foi destruída aqui totalmente, tá bom? E os nefitas queriam resgatar aqueles que foram levados cativos. Bom, continuando o relato, diz assim o versículo 5. Portanto, aquele que havia sido nomeado capitão-chefe dos exércitos dos nefitas, e seu nome era Zorã, e tinha 2 filhos, Lei e Aá. Bom, aqui já no versículo 5, nós vemos algo que não estava acontecendo entre os nefitas. Foi nomeado um capitão-chefe. Quem era o capitão-chefe antigamente? Era o juiz supremo. Alma, nós temos o relato de Alma que quando estava em guerra, ele pegou a espada e foi lutar contra os amicitas. Com a própria espada dele, ele matou o amicita, lutou contra o rei dos lamanitas. Então, o juiz supremo, ele ia de frente. Isso já vem da tradição dos reis. Os reis iam na guerra, ia de frente ali para lutar com os seus inimigos, tá bom? Tanto que na parte da Bíblia que fala, que Davi, era para ele estar lá no exército,
mas ele estava em casa, no palácio, e aí ele viu que não devia, né? Viu Betseba lá tomando banho. Não era para ele estar naquele local, era para ele estar lá na guerra. Então, os reis, eles iam nas batalhas, tá bom? Eles estavam juntos ali para liderar. E aqui, essa função passou para o juiz supremo. Alma, ele era o juiz supremo e ele foi nas batalhas. Teve uma ocasião que ele não subiu para guerrear, porque ele estava ferido, mas já era tradição de ser ali. Só que como Alma, ele passou a cadeira de juiz para Nefia, e Nefia, ele, por ter se nomeado aqui um Zoran, né, como capitão-chefe do exército, a gente vê desmembrando essa cultura, né? Então, talvez Nefia ele não tivesse habilidades de estrategista de guerra, então preferiu passar o cargo ali para outra pessoa. Então a gente vai vendo essa desvinculação de funções, de cargo aqui. E é muito inteligente isso. Uma pessoa, por exemplo, para ser a presidente da Sala de Socorro, ela não tem que ensinar muito bem, ela vai chamar professoras que ensinem, né? E ajudar outros a desenvolver o talento. De vez em quando ela também vai dar aula, para que todos possamos nos desenvolver no reino. Então achei muito interessante aqui que Zoran foi chamado para ser capitão-chefe, né, dos exércitos aqui dos Nefitas. E aqui citou também os 2 filhos dele, que também vão entrar nessa batalha aqui. E diz, ora, Zoran e seus 2 filhos, sabendo que Alma era o sumo sacerdote da igreja, e tendo ouvido dizer que ele possuía o espírito de profecia, dirigiu-se a eles para saber onde, no deserto, o Senhor queria que eles fossem procurar os seus irmãos que haviam sido levados cativos pelos lamanitas. Muito, muito inteligente aqui, ó. Por exemplo, Zoran, ele era um estrategista de guerra, o capitão-chefe, né, do exército nefita ali, mas ele não hesitou em buscar ajuda. Ele queria resgatar os nefitas que foram levados, mas para onde, né? Para onde os lamanitas levou? Não sabia. Então ele falou, Alma, ele é o sumo sacerdote da igreja. Em outras palavras, ele é o profeta. Eu vou buscar ele para saber onde eu devo ir procurar, né? O que eu devo fazer. E Alma vai receber a resposta do Senhor e vai passar a ele, né? Imagine como seria o mundo, né? Principalmente nessas questões difíceis, se as pessoas buscassem, né? Se os líderes das nações que temos buscassem o profeta de Deus para saber, para buscar sabedoria. Tenho certeza que o profeta não falaria algo da sua própria boca, mas ele buscaria o Senhor, assim como Alma vai fazer aqui agora, e para dar uma resposta ali para eles, tá bom? Então a gente continua aqui no versículo 6, né? A Alma inquirindo ao Senhor para trazer essa resposta. Onde estavam os cativeiros, né? Os que foram levados pelos lamanitas. Versículo 6, e aconteceu que Alma inquiriu ao Senhor sobre esse assunto. E Alma voltou e disse-lhe, eis que os lamanitas atravessaram o rio Sidom, no deserto sul, bem acima da fronteira da terra de Mante. E eis que ali os encontrareis, a leste do rio Sidom. E lá o Senhor vos entregará vossos irmãos que foram levados cativos pelos lamanitas. Então, além de dar tanta precisão onde os lamanitas se encontrariam, ele ainda fez uma promessa. Ele falou, e lá você vai encontrar os prisioneiros, né? Os nossos irmãos que foram levados pelos lamanitas, tá bom? Então ele dá uma profecia exata aqui, já abençoando ele para trazer aquelas pessoas de volta. E Deus, ele não faz uma obra incompleta, né? Se ele falou que vai trazer, vai trazer. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 7 em diante aqui diz, e aconteceu que Zoran e seus filhos atravessaram o rio Sidom, com exércitos, e marcharam para muito além da fronteira de Mante, no deserto do sul, situado ao lado do leste de Sidom. E atacaram os exércitos dos lamanitas, e os lamanitas foram dispersos e impelidos para o deserto, e resgataram seus irmãos que haviam sido aprisionados pelos lamanitas, e nenhum dos que havia sido levados cativos se perdeu, e foram levados por seus irmãos para ocuparem a sua própria terra, né? Ou seja, a terra as fronteiras de Noé ali, né? Muitos eram daquelas fronteiras ali. Na terra de Amonia não sobrou ninguém, né? Morreu todo mundo ali, tá bom? Então aqui a gente viu que o Senhor prometeu que entregaria os prisioneiros, né? Aqueles que haviam sido levados na mão de Zoram, para que eles pudessem resgatar. E aqui nesse versículo nós lemos que nenhuma alma se perdeu, né? Nenhum dos que havia sido levado cativo se perdeu. Foi total, né? A obra de Deus ali foi total, resgatando todos eles ali. Versículo 9 diz,
E assim terminou o 11º ano dos juízes, tendo os lamanitas sido expulsos da terra e o povo de Amonia destruído. Sim, toda a alma vivente dos amonitas foi destruída, e também a sua grande cidade, a qual, por causa de sua grandeza, eles haviam afirmado que Deus não poderia destruir. E eis que um dia, porém, ela ficou devastada, e os cadáveres foram mutilados pelos cães e feras, né, no deserto. Olha só, o povo de Amonia falaram que era impossível destruir aquela cidade deles, grande, em um dia. E apenas um dia, os lamanitas caíram sobre eles e destruiu toda a cidade ali. Não sobrou um sobrevivente aqui, né? Agora, interessante que no capítulo de ontem, que nós estávamos acompanhando aqui, falou sobre Amaleque. E Amaleque, ele tinha muito ouro, prata, e ele deixou tudo isso para trás aonde? Na cidade de Amonia. Ele foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus parentes. E veja bem, já pensou se Amaleque tivesse voltado para a cidade de Amonia e os lamanitas estivessem atacando nesse momento? Ele também seria destruído, tá bom? Porque não sobrou um sequer habitante da cidade de Amonia. Então veja a importância de não voltar para trás. Ele deixou tudo pelo reino de Deus. Ele não fez como a mulher de Ló, né? Ela olha para trás, ela volta para trás e aí ela é destruída com o restante da cidade ali, né? Ou como diz na escritura, virou uma estátua de sal. Versículo 11 diz: Entretanto, depois de muitos dias, seus cadáveres foram amontoados na face da terra e cobertos com uma camada fina de terra. E tão forte era o seu cheiro, que o povo não ocupou a terra de Amonia por muitos anos. E foi chamada Desolação dos Neores, pois eram da seita dos Neores que haviam sido mortos. E as suas terras desapareceram, permaneceram desoladas, ou seja, ficou muitos e muitos anos sem ter um habitante ali. Essa seita dos Neores era muito perigosa e iria contaminar todo o povo. Então o Senhor fez com que eles fossem destruídos, para que não todo o povo caísse nessa apostasia que eles estavam ensinando ali. Bom, do versículo 12 em diante aqui, a gente vê que não há mais guerra entre os nefitas, os lamanitas não desceram mais para atacá-los, tá bom? E que os missionários, aqui fala que Alma, Amaleque e outros, né, foram pregar arrependimento ao povo, nas sinagogas, em todos os lugares, né, que eles estavam indo, eles estavam ensinando o povo aqui, tá bom? Isso sem qualquer acepção de pessoas. Eles estavam ensinando não somente a esses, mas os que estavam na cidade circunvizinha. E muitos iam até eles e eram batizados, tá bom? E ele ensinava também sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, aliás, sobre a primeira vinda de Cristo, que ele viria e também apareceria entre eles, tá bom? Versículo 17 diz assim, ó: E para que não fossem obstinados contra a palavra, nem fossem descrentes e caminhassem para a destruição, mas para que recebessem a palavra com alegria, como um ramo que fosse enxertado na videira verdadeira, para poderem entrar no descanso do Senhor seu Deus. Então eles pregavam não somente entre os nefitas, mas outras cidades também. Todos que vinham eles aceitavam, e aceitavam essas pessoas no batismo. E aí então aqui diz a expressão que eles entravam na videira verdadeira. Cristo é a videira verdadeira. Mas aqui ele está falando da árvore, significa entrando para a casa de Israel. Todos que eram batizados entravam para a casa de Israel, tal como é hoje. Versículo 18 em diante continua assim: Ora, esses sacerdotes, ou seja, esses que ensinavam, que pregavam o evangelho, incluindo Alma, Amaleque e os outros, Ziziron também, né, virou um missionário, todos esses estavam saindo e pregando o evangelho. Então diz aqui: esses sacerdotes que saíram entre o povo para pregar contra a mentira, embuste, contra a inveja, contenda, malícia, vitupérios, roubos, furtos, pilhagem, assassinato, adultério e toda espécie de lascívia, proclamando que tais coisas não deveriam existir, falando-lhe das coisas que logo deveriam acontecer, sim, anunciando a vinda do Filho de Deus, seu sofrimento e morte, e também a ressurreição dos mortos. E muitos perguntaram sobre o lugar em que ele deveria aparecer, o Filho de Deus. E foi-lhe ensinado que lhe apareceria depois de sua ressurreição.
E isso o povo ouvia com grande satisfação e contentamento, né? Esses ensinamentos aqui. Então, depois de a igreja haver sido organizada em toda a terra, tendo obtido vitória sobre o diabo, tendo a palavra de Deus sido pregada em sua pureza em toda a terra e tendo o Senhor derramado suas bênçãos sobre o povo, assim terminou o 14º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. Então, finalizando aqui, né, o último versículo, versículo 21, eu gostei muito que fala sobre a pregação da palavra e que o reino de Deus foi se expandindo. Quanto mais pessoas se batizavam, mais eles prosperavam, mais o reino de Deus crescia. É isso que significa o reino de Deus crescer, né? É aumentar o número de membros, pessoas fazendo o convênio com o Senhor, tá bom? E isso é dado aqui como uma vitória a Deus, né? As palavras que foi usada aqui, né? Diz que por conta da organização da igreja em toda a terra, tá bom? Tendo obtido vitória sobre o diabo. Cada vez na terra que é construído um templo, que é construída uma capela, que é construída a igreja, cada lugar que a igreja vai chegando e ocupando aquele espaço, ajudando as pessoas a entrar para o convênio com Deus, fazendo por meio do batismo, isso é uma vitória, né? E traz a derrota do inimigo. Veja quantas vitórias nós temos tendo, né? Quantos templos. Cada conferência é anunciado novos e novos templos. Então, o reino de Deus está se expandindo. Se você é um líder na igreja, seja uma presidente das moças, uma presidente da socorro ou qualquer outro cargo de liderança, saiba que você foi chamado não para manter o que tem, mas para expandir, para crescer. Se na sua classe das moças tem 12 moças, então tem que trabalhar para que as que batizarem, né, virar 14, 16 e também trabalhar para ajudar outras a voltar para o rebanho, tá bom? Porque nós não somos chamados para manter o reino de Deus, mas sim para expandir, para crescer. E aqui a gente viu bem como se faz isso. Quando a igreja foi organizada em toda a terra, aí é dito aqui que a vitória, né, foi uma vitória contra o diabo. Isso por quê? Porque é por causa da pregação da palavra de Deus. Então, quanto mais pessoas fizerem um convênio com o Senhor, foram batizadas, isso é uma vitória para Deus. Cada pessoa que entra no templo e faz um convênio com o Senhor é uma vitória. É o reino de Deus se expandindo sobre a terra, né, em preparação para a segunda vinda de Cristo. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.